Bem, então vamos começar aí com uma revisão, tá? Sobre o conteúdo que vocês viram ano passado. Então, começamos aí com números inteiros. Os números inteiros fazem parte de um conjunto novo que é visto realmente no 7º ano, tá? Então, o conjunto anterior de números que você viu eram os números que a gente usa para contar. São os números que a gente chama de naturais. O número 1, o número 2, o número 3, os números que a gente consegue contar pessoas, consegue contar os dedos da mão, beleza? Esses são os números naturais, representados pela letra N. Hoje nós vamos falar dos números inteiros, representados pela letra Z, tá? Esse Z aí não é um Z normal, então além de fazer a letrinha Z, eu faço uma barrinha do lado dele aqui, ó, só para dizer que ele é o nome de alguém, tá? Ele é o nome do conjunto, beleza? O que são os números inteiros? Os números inteiros, eles vêm para completar, para aumentar os números que a gente conhece, tá? Os números naturais, eles serviam, então, foram criados, né, para contagem. Contavam animais, contavam pessoas, contavam dedos, né? Os números inteiros são para contar posições negativas, para mostrar a falta de algo. Eles vêm para complementar a nossa necessidade. Então agora, além de poder contar a existência de algo com os números positivos, eu agora também posso contar a falta de algo. E aí eu coloco um sinal negativo, como se está me faltando algo, tá? Como um bom exemplo aí, a gente utiliza esses números, seria para dizer que a gente utiliza eles, por exemplo, quando a gente fala em temperatura, a gente diz que a temperatura pode estar negativa. Isso já diz que está abaixo de zero, beleza? Então, já é uma utilidade dos números negativos. Também utilizamos os números negativos para contas bancárias. Quando estamos devendo, aparece lá na nossa conta bancária um sinal negativo, ok? Então, essa é algumas das utilidades aí dos números negativos. A primeira representação aí dos números inteiros é através da utilização dessa reta numérica, que a gente chama, tá? A reta numérica, ela é uma reta que tem uma graduação, tá vendo esses tracinhos aí? Então, está graduado. Então, em cada um desses tracinhos, eu consigo colocar um número, tá? Para representar os números inteiros, eu tenho que colocar os números positivos. Por exemplo, o número 1, o 2, 3, 4, 5 e assim vai, né? Infinitos números positivos. então eu tenho aí o 0, que não é positivo e que também não é negativo, beleza? Mas está dentro dos números naturais e também está dentro dos números inteiros, tá? Então, até aqui eu tenho os números naturais, que são aqueles que eu conto quantidades, né? Agora eu vou representar para o outro lado, para o lado esquerdo, os números negativos, beleza? Que complementam o conjunto, formando assim os números inteiros. Então, menos 1, tá faltando 1. Faltam 2. Faltam 3. Me faltam 4. Faltam 5. Faltam 6. Então, do mesmo jeito que para a direita eu consigo quantidades infinitas, para a esquerda eu também consigo quantidades infinitas. Percebendo só que quanto mais para a direita, maior é o número, quanto mais para a esquerda, menor é o número. Maior é a quantidade que eu possuo, menor a quantidade que eu possuo. Então, vamos representar aí o conjunto dos números inteiros. Se a gente vai representar um conjunto, a gente escreve a letra Z, que é o nome do conjunto, certo? E agora, igual, abre as chaves e representa. Repara, ele é infinito negativo. Então, a gente bota 3 pontinhos, infinitamente negativo. Começa de algum lugar, tipo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e infinito também para direita. E aí eu fecho as minhas chaves.
ok? Então, está representado o conjunto dos números inteiros. Primeiro conceito interessante aí sobre os números inteiros, conceito de números opostos. Números opostos são números que estão à mesma distância do zero. Então, vamos lá. Olhando aqui a minha reta, observe o número 1, ele está a uma distância do zero. O número menos 1 também tem uma distância para o zero. Então, o número 1 e menos 1 são opostos. Utilizamos também o nome de números simétricos para falar de números opostos, tá? Significa a mesma coisa. Outro conceito é o conceito de valor absoluto, tá? Ou módulo, que também é outro nome que a gente usa. O módulo ou valor absoluto é a distância que o número possui do número zero. Então, por exemplo, o número menos 4 está a que distância do zero? 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de menos 4 é a distância dele até o zero, que é o 4. O módulo, para a gente escrever, ou quando a matemática pede o módulo ou o valor absoluto de alguém, ela usa essa barra aqui, ó, que não é aquela barra deitada, tá? É duas barrinhas em pé aqui, beleza? É um outro símbolo. Então, o módulo de menos 4 é o 4. O módulo de 6, bem, 6 estaria aqui, né? Então, é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma distância de 6. Então, é interessante a gente observar que o módulo, na verdade, de um número é ele sem o sinal, seja ele positivo ou negativo. Atenção, o sinal negativo ele não pode ser omitido nunca quando se escreve um número. Já o sinal positivo de um número, como era o caso aqui do 6, ele pode ser omitido e não escrito. Então, eu entendo que esse número 6 aqui é positivo, não negativo, tá? Então, atenção, o sinal positivo pode não aparecer, o negativo obrigatoriamente tem que aparecer.